Olá, aqui é o Marcelo Vieira, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui eu falo sobre macroeconomia, investimentos, ações, cripto e estratégia de investimentos. Então vamos começar falando de macroeconomia e geopolítica para entender o que está acontecendo no mundo, as novidades em relação a isso, e depois vamos para o gráfico para a gente ver realmente como estão se comportando os mercados e o que dá para fazer nessas circunstâncias, né? Eu gosto sempre de juntar o cenário macro com, vamos no gráfico ver realmente o que está acontecendo, se a coisa está desenrolando conforme a gente pensa da forma macro ou não, né? Isso é muito importante. Então vamos lá. Hoje falando um pouquinho também de geopolítica, né? Então, se você vem acompanhando os últimos vídeos, senão você pode voltar e acompanhar, de forma super resumida, a gente vive, digamos assim, uma crise no sentido de que a inflação, esse é o principal problema hoje em dia econômico no mundo. A inflação é resultado de muita impressão de dinheiro em relação aos estímulos dos bancos centrais em relação ao Covid, todos os problemas logísticos causados pela pandemia, incluindo atualmente os lockdowns na China, acentuado mais ainda com a invasão da Rússia na Ucrânia, todas as sanções, preço de commodity disparando, preço de petróleo disparando, aí preço de gasolina, de shipping, de todos os produtos, muita coisa aumenta e, enfim, tá aí a inflação, né? E isso causa uma grande diferença em relação ao que vinha acontecendo desde 2008, onde a gente tinha desde aqui de 2008 se recuperou, entre aspas, aos trancos e barrancos, tudo baseado muito em impressão de dinheiro, mas a gente vinha de uma época de globalização, né? Ou seja, as coisas sendo produzidas em países como a China, países da Ásia, enfim, outros países mais baratos, periféricos, baixou muito o custo de tudo, então tudo ficou muito mais barato, claro, associado também à tecnologia que torna as coisas mais baratas, então tudo foi caindo muito de preço. E então, mesmo com injeção de dinheiro e estímulo na economia, como as coisas iam baixando de preço, se mantinha uma inflação dentro do que eles querem, que é uma inflação baixa, mas positiva, né? Então, basicamente, esse foi o mundo desde 2008. Nesse mundo, com injeção de dinheiro, é bolsa para cima, principalmente nos Estados Unidos, que foi o país mais beneficiado por isso tudo, né? O Brasil passou por seus próprios problemas internos também. Um dólar forte em determinados momentos não era bom para o Brasil, mas lá fora a gente viu nos Estados Unidos a bolsa praticamente subir sem parar. Quando caía era só oportunidade de compra, era só comprar que voltava a subir. Ações de crescimento, de tecnologia, com juros zero negativo, basicamente no mundo desenvolvido, custo de capital muito barato, capital abundante, dinheiro sendo injetado nos mercados também via quantitative easing, impressão do Banco Central, e tudo uma maravilha, né? Agora, eu acredito que tudo mudou e a gente tem, digamos assim, uma nova ordem mundial, né? Isso vai afetar diretamente os mercados, né? De tudo que eu tenho acompanhado e estudado, me parece que não só o meu base case, né, o meu caso base, meu caso mais provável, me parece necessário, nesse momento, assim, realmente muito provável. Sempre, ninguém tem bola de cristal, sempre o caminho, o mercado pode ir por outro caminho, a economia pode ir por outro caminho, a gente tem que estar atento a isso, sempre monitorando, né? Mas realmente me parece que a inflação é bem mais persistente do que o mercado está precificando hoje, né? O próprio Banco Central, a Janet Yellen, do secretário do Tesouro americano, né, admitiu que ano passado eles acharam que a inflação era transitória e agora, obviamente, já falaram que não é. E eu acho que eles vão errar de novo no sentido de que achar que a inflação vai baixar e não vai. Isso vai exigir com que eles tenham que manter juros mais altos, tenham dificuldade de imprimir dinheiro, porque se você já tem inflação, você imprimir dinheiro, bastante dinheiro, injetar dinheiro na economia, vai dar mais inflação ainda. Inflação é o caos, você perde toda a confiança no sistema econômico, você não tem previsibilidade, é realmente uma coisa caótica. Então, eles preferem causar uma recessão do que ter inflação descontrolada, né? E, obviamente, recessão não é bom para o mercado de risco, né? Então, vamos lá. Por que eu acredito que
a inflação vai continuar alta, né? Primeiro, ainda em questão de pandemia, aparentemente, a vacina da China não funciona, principalmente contra as novas variantes, Omicron, etc. Ela já não tinha tanta efetividade no vírus original, digamos assim. Nas variantes tem menos ainda. Então eles estão, e eles, né, país comunista, aquela coisa toda, eles não vão falar, não, vamos comprar de outro país uma vacina melhor. Lá as coisas funcionam diferente. Então eles vão simplesmente, né, eles controlam todas as informações, eles controlam tudo, eles não vão fazer isso. As pessoas não podem se manifestar, enfim, é isso, né? E então eles estão tendo que fazer lockdown, né? Até hoje. Muita coisa é produzida na China, isso atrasa a produção, atrasa a entrega, aumenta o custo de frete, é muito inflacionário. Aparentemente, a gente não vai ter uma resolução rápida do problema do Covid na China, né? Como eles têm também a política de Covid zero, muita gente não pegou Covid ainda e não tem imunidade natural. Então, é realmente uma situação dramática, né? A gente tem a guerra que não deve acabar tão cedo. Os Estados Unidos e os seus aliados estão enviando o máximo possível de arma, mas sem entrar em confronto direto com a Rússia. Por que eles não querem entrar em confronto direto com a Rússia? Porque a Rússia não tem menor condição de disputar com os Estados Unidos e seus aliados. Eles têm um exército muito mais forte, muito mais tecnologia, eles destruiriam a Rússia assim, com muita facilidade. Porém, a Rússia tem arma nuclear. E numa guerra direta, onde eles sabem que eles vão perder, a única coisa que eles podem fazer é apelar, e é exatamente isso que os Estados Unidos está querendo evitar. Então, por isso que os Estados Unidos não entra na guerra na Ucrânia, por isso que ele manda arma, porque tipo, é uma ajuda indireta, onde não se considera diretamente um confronto direto. E então, basicamente, isso faz com que a guerra está muito mais difícil para a Rússia dominar a Ucrânia do que se previa, do que eles previam inicialmente. Eles estão resistindo porque também parece que está ficando claro que a Rússia quer tomar a Ucrânia e quer seguir tomando ilhas no Báltico e outros territórios e outros países. E se invadir um país da OTAN, isso significaria um enfrentamento direto com os Estados Unidos. Então é uma coisa complicada. Mas aparentemente é para onde está indo, né? Então seguem as sanções à Rússia, a gente não tem indícios de que vai ter uma resolução pacífica, né? Vamos fazer um acordo, fica tudo bem, a gente tira as sanções da Rússia e o mundo volta ao normal, não. A gente vai continuar vendo guerra, provavelmente, né? Infelizmente. Essa é a realidade, a gente tem que trabalhar com a realidade. Triste mas fazer o quê? Bom, os Estados Unidos saiu do Afeganistão e tudo, aquela região toda é uma região bem complexa. Sem os Estados Unidos com poder militar lá, as chances, tanto de guerra civil quanto guerra entre eles, é complicada. Tem a questão do petróleo, né? Bastante petróleo vem da Rússia, com as sanções podem se diminuir a compra de petróleo russo, se eles tiverem que diminuir a produção, enfim, de uma forma simplificada, é como se fosse, por exemplo, as tubulações onde passa o petróleo congelam, e aí aquilo se perde tudo, e depois se você precisar extrair mais petróleo, você tem que refazer toda a estrutura que leva anos. Então você pode tirar do mercado muito petróleo russo a qualquer momento, o que pode fazer o preço do petróleo disparar mais ainda. Se acontecer uma guerra na região ali do Oriente Médio, pode aumentar mais ainda, porque diminui a oferta de petróleo, né? Então, imagina, tem esse problema na China, esse problema da guerra, para esses commodities subindo, porque o que vem de commodity da Rússia, muita coisa da Ucrânia, não vem mais. Né? Preço de energia na Europa subindo porque vem da Rússia, e eles estão tentando diminuir o máximo possível. Então, ou seja, basicamente o que os países desenvolvidos chegaram à conclusão? Que eles têm que produzir. Não dá mais para confiar na China, porque pode estar em lockdown amanhã. Outra, se a China resolve invadir Taiwan, que há indícios de que esse é o intuito deles, se vai ser uma invasão literal, militar, ou se
vai ser via pressão e acordo sem guerra, ninguém sabe, mas as chances são de que eles querem tomar Taiwan, né? Com o que está acontecendo com eles vendo o que está acontecendo na Rússia, que a Rússia achou que iria invadir rápido a Ucrânia e não está conseguindo, está demorando, né, a tomar território, tem muita resistência, e Taiwan tem muito mais dinheiro, está muito mais preparado que a Ucrânia para se defender, diminuiu bastante a chance de uma invasão militar. Mas, enfim, continua, tá aí no radar, né? E aí, se você aplica sanções à China, e acho que é também por isso que a China não vai fazer isso, porque viu que as sanções que se implementaram à Rússia, não só sanções, mas as próprias empresas saindo da Rússia, pressão popular para as empresas que estão na Rússia saírem da Rússia, foi desastroso, né, para a Rússia. Enfim, eles estão jogando por outras maneiras, mas isso seria terrível para a China, né? E a China também, ela importa muita matéria-prima, muita comida, e então não tem só o problema de ela deixar de exportar. Pode faltar comida na China se ela resolver causar uma guerra. Então, a situação é delicada, mas é muito conturbado, né? E a verdade é que eu considero que a gente está na Terceira Guerra Mundial, tudo isso é só o começo, e todos os indícios geopolíticos são de que a gente viveu a época mais tranquila da humanidade antes da Segunda Guerra Mundial, e agora, né? Teve algumas guerras pontuais, né? Vietnã, Afeganistão, Iraque, mas não contra superpoderes. Agora é uma guerra contra a Rússia, né? Eventualmente a China. Então o buraco é muito mais baixo, a situação é muito mais complexa, né? Tem uma grande mudança no consumo, muita gente deixando de trabalhar em escritório, trabalhando em casa, tudo que se compra nesse sentido muda toda a cadeia de produção. Enfim, e a gente deve passar por um período de desglobalização. Então, como eu estou falando, os países envolvidos chegaram à conclusão que é muito perigoso você depender da China ou de outros países longe, ou por exemplo, vou fazer então no Vietnã e não na China. Mas dependendo se tiver uma guerra na região, você pode não conseguir trazer os produtos, ou esse país ser afetado, ou enfim. Então, a tendência é os países desenvolvidos passarem a produzir, se reindustrializarem, digamos assim, passarem a produzir ou internamente ou em países próximos, confiáveis. Por exemplo, os Estados Unidos produzir no México, que é com a mão de obra mais barata, porém é um país que tem bom relacionamento, que, enfim, geopoliticamente é mais seguro, né, do que outros países distantes. E assim vai, né? A Europa produzir internamente dentro da União Europeia, e assim vai, né? Então, ou seja, toda a cadeia de produção deve mudar drasticamente nos próximos anos. Tudo isso, no curto prazo, é inflacionário. Produzir nos Estados Unidos ou no México é muito mais caro do que produzir na China, né? Pelo menos com a China produzindo normalmente, com frete normal, em condições normais, né? Agora a gente não está em condições normais, por isso também a inflação. Então, ou seja, a inflação é o grande problema do mundo, e todos esses indícios que eu falei sugerem que a inflação vai ser persistente, pelo menos nos próximos anos. E com inflação persistente, as chances são de juros mais altos e aperto monetário sem condições de ficar estimulando a economia. Isso é péssimo para ativos de risco, de modo geral, né? Vai ter ações relacionadas a commodities, ações relacionadas à energia, alguns setores específicos que vão se dar bem, empresas, por exemplo, digital, que vai crescer um monte porque tem um excelente produto, sempre tem alguém se dando bem, né? Mas, de um modo geral, o cenário é bem desafiador. Então, meu cenário base é de um bear market, de mercado em baixa, prolongado, nessa nova ordem mundial, a gente está na Terceira Guerra Mundial, período de desglobalização, problemas constantes com guerras e uma situação geopolítica muito mais complicada, uma situação logística muito mais complicada. Então, eles vão ter que produzir em lugares mais confiáveis, isso vai ser mais caro. No longo prazo, normalmente tecnologia ajuda muito, né? Então, o preço da energia vai cair, vai precisar menos de petróleo, né? Energia renovável,
impressoras 3D, né, a produção das coisas com mais tecnologia vai ficar mais barata. No longo prazo, as coisas vão se ajustando, né, e vão voltando a melhorar. No curto prazo, curto, eu não estou falando só de meses, estou falando provavelmente dos próximos anos, eu acredito que a gente vai ver a maior probabilidade é um bear market, pelo menos estilo 2000 a 2002, a bolha das da .com, pelo menos um período aí que começou a se complicar ali ainda final de 21, e 22 e 23 complicado, de repente, mais para frente, em 2023, a gente já possa ver, no melhor dos cenários, uma situação mais favorável, na situação inflação baixando, juros baixando, voltando a ter estímulo, e aí voltar para um bull market, né? Antes de 23, isso pode acontecer, mas me surpreenderia bastante. Tomara, né? Mas não me parece o caminho mais provável. Então, eu acredito que a gente tem que investir de acordo com essas circunstâncias que mudaram drasticamente. A maior parte dos gestores, dos investidores, dos traders vão ter que mudar completamente a sua forma de atuar no mercado para se adequar a essa nova ordem mundial, né? Então, vamos lá, esqueci de comentar que eu estou num cenário, estou aqui num hotel em Brasília, muito bom estar no Brasil, e então o cenário, luz aí, tudo um pouco diferente. Mas vamos lá, começando mais uma vez, DXY, dólar contra uma cesta das principais moedas, fez um falso rompimento, superando a máxima aqui de março de 2020 e também a máxima aqui de janeiro de 2017. Falso rompimento, caiu. Vamos ver. Eu acho que a gente precisa de um dólar fraco, ou seja, um dólar caindo, para que ativos de risco possam subir. Se o dólar continuar aqui próximo ao topo em qualquer momento romper e for, que pelo cenário macroeconômico me parece bem razoável, ou ficar aqui por cima ou romper, é ruim para ativo de risco, né? Porque dólar forte, juros subindo nos Estados Unidos, os outros países não têm condições de subir juros, Europa, Japão, o mundo desenvolvido, tanto quanto os Estados Unidos, então torna mais atrativo botar dinheiro em dólar na renda fixa e, enfim, tesouro, isso atrai dinheiro para dólar, né, e te sai dinheiro de risco. Então, Brasil, mesma coisa, dólar alto é muito ruim para país emergente e é muito ruim para o Brasil, né? O Brasil é compensado de outras formas, commodity em alta, favorece o Brasil, produtor de commodity, agro, né? Então, o Brasil está como eu tenho falado, está no meio termo, né? Tem coisas que desfavorecem, coisas que favorecem, então ele não está sendo muito prejudicado, nem muito beneficiado no meio disso tudo. Países emergentes ou não desenvolvidos que não têm commodity vão passar muito aperto, provavelmente, com esse dólar alto e com todas essas circunstâncias de inflação e aumento de custo de alimento e de tudo ao redor do mundo, infelizmente, né? Euro-dólar, o euro em relação ao dólar subiu um pouquinho, o Banco Central Europeu vai aumentar um pouco os juros, mas não vão conseguir aumentar tanto quanto os Estados Unidos, e provavelmente, acho que acredito a tendência do euro-dólar para baixa. O dólar em relação ao real, o STBRL, eu estou um pouco neutro, né? Dólar forte é ruim para o Brasil, mas o Brasil subiu bastante os juros, e tem um carry trade, né, a vontade de cara poder investir no Brasil com alta rentabilidade, renda fixa, o Brasil também é produtor de commodity, então tem a favor e tem contra. Estou um pouco neutro, pode cair, claro que pode, mas também numa situação apertando crise, geopolítica, etc., pode dar uma subida, enfim, acho que deve ficar num range aí, não tem uma clara tendência nem para cima e nem para baixo, a gente pode tanto ver subir quanto cair, não tem muita clareza, né? Olhando o S&P, a bolsa americana, o valuation, né, o valor das empresas, precificação das empresas, ainda está numa média histórica relativamente alta, ou seja, o S&P chegou a cair um pouco mais de 20%, agora está caindo em torno de
15, 14, 15% no ano, e mesmo assim, historicamente está caro, né? Então tem espaço para cair mais e todo o cenário é desfavorável, né? Porque com o problema inflacionário, que nem eu falei, é juros altos e aperto monetário. Isso significa juros altos, vai dinheiro para renda fixa, aperto monetário, menos liquidez, menos injeção de dinheiro, atividade econômica menor, ou recessão, literalmente, ou uma grande desaceleração econômica, diminui toda a atividade econômica, resultado das empresas, menos gente com dinheiro para investir, baby boomers, né, uma geração de americanos, a geração mais próspera americana, aposentando, deixando o mercado de trabalho, enfim, a situação não é muito positiva. Então, esses repiques são normais no bear market, pode ir mais aqui para cima, sem dúvida, mas me surpreenderia bastante a gente não testar essas mínimas, ou até o que me parece mais provável é fazer mínima mais baixo. Quanto mais baixo, não tem como saber, né? Mas qualquer coisa até os 3.000 pontos, que seria cair ainda 27%, eu acho que está no radar, é uma possibilidade real, qualquer coisa aqui nesse meio do caminho, né? E no bear market não significa só cair sem parar. Pode ficar num range aqui por muito tempo, né? Fazer um fundo mais baixo, voltar. O que me parece improvável nesse momento é a gente voltar a romper topo histórico e ir embora, né? Isso acho que não me parece estar no radar, pelo menos por enquanto, né? No meio disso tudo, XLE, ETF de ações do setor de energia, na Bolsa Americana, em plena tendência de alta aí desde outubro de 2020. Enfim, é aquela coisa, né? Se você é investidor, pode considerar um investimento no setor de energia, seja com ETF ou com ações especificamente, se você sabe selecionar. Se você é trader, quer operar um mercado em tendência de alta, esse aqui é um mercado em plena tendência de alta. Né? Já subiu bastante, está um pouco esticado, tá? Mas né, se você olhar tecnologia, Nasdaq, antes, até aqui, meados de 21, teve aqui uns períodos de queda em 2018, uma pernada aqui em 2020, mas olha como sobe, 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 sobe. Então, ou seja, não é uma coisa que você podia olhar aqui em julho de 20, tá esticado, o tanto que subiu. E aí subiu mais bastante ainda, né? Então, tem espaço para subir mais, na minha opinião, o setor de energia, né? IWM, agora é que eu vi, que eu não estava, desculpa, o pessoal não estava mostrando o gráfico, não, eu estava falando, e acho que eu esqueci de compartilhar. Então, aqui estava o gráfico que eu estava comentando do DXY, máxima histórica, euro-dólar caindo e se repicando um pouco, o SDBRL lateralizado, S&P 500 caiu quase 20 aqui na faixa de 13, Nasdaq, eu vinha mostrando aqui como em outros períodos, como parecia estar esticado e continuou subindo, 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 porque estava favorável para a tecnologia. Isso pode acontecer também em energia, aqui desde outubro de 2020, em plena tendência de alta. Não significa que não possa ir mais, claro que vão ter correções no meio do caminho, mas me parece que a tendência é continuar essa alta, né? IWM, Russell 2000, vejam que as empresas menores, são as 2.000 empresas maiores dos Estados Unidos, mais ou menos pela métrica deles, em relação ao S&P 500, que são 500, e que tem um grande peso nas grandes giant techs, né? Tem sofrido mais, né? Chegou a cair aí quase 30%, agora na faixa de 20%. Está mais fraco, os juros mais altos afetam muita empresa que não gera tanto caixa e que não é tão
saudável, né? E, mais uma vez, a gente continua com valuation historicamente alto, né? Petróleo, 122, continua subindo. Se realmente não houver uma solução dos problemas, realmente não tiver um acordo com a Rússia, onde se realmente diminua a produção da Rússia, e causa aquele problema que eu falei de eles perderem a capacidade deles de produção, pode jogar ou qualquer guerra no Oriente Médio, enfim, qualquer situação geopolítica que pode fazer mais uma disparada no preço do petróleo, né? É uma coisa que está no radar, mas também está esticado, a qualquer momento a gente pode tranquilamente ver aí uma correção, né? Mas me parece pouco provável voltar a ver um petróleo realmente baixo, abaixo de $60 o barril de petróleo, atualmente 122. É uma coisa assim que nem a gente tinha relativamente pouco tempo atrás, né, em 2021. Então, onde estão as oportunidades, né, para investidores e traders? Primeiro falando de bolsa, né? Eu acredito que o setor de energia e outros setores mais conservadores, como healthcare e staples, né, consumo base e saúde, menos afetados. A energia, acho que tem uma chance boa de continuar essa tendência de alta. O ouro tende a se dar bem numa inflação, juro real negativo, ou seja, a inflação maior do que os juros da renda fixa, que é o que a gente vê atualmente. Até agora, numa grande lateralização, mas acho que em algum momento está formando aqui uma grande base de acumulação, desde 2020 aqui. Em algum momento, a maior chance, acho que é de ir para cima, né, tanto para alocação quanto para traders. Mas realmente é aquela coisa, por isso que a gente tem que olhar o gráfico, né, e ver as correlações. Teoricamente, está num cenário bom para ouro, porém está lateralizado. O preço, o gráfico, não mente, né? E, bom, é isso que a gente tem, né? Muita gente prefere se posicionar só no rompimento de um topo histórico, espera mostrar força primeiro. Para quem é mais trader, pode operar esse range, né? Aí depende de cada um, né? E ações de crescimento, de tecnologia, crescimento, tendem a não ir muito bem nesse período, né? A gente viu, por exemplo, Netflix, queda de 70%, chegou a cair 75%, já em preços lá de 2017, né? Seja por concorrência, que agora as pessoas voltaram a consumir, gastar mais fora, enfim, com a reabertura, etc. Mas, enfim, vejam como ações de tecnologia, Zoom, que eu estou usando para gravar isso aqui, caindo 80%. Então, empresas de tecnologia sofrendo bastante, não significa que não possa cair mais, né? O que caiu 80 pode cair mais 50 tranquilamente, vai dar 90% de queda, né? Assim que funciona a matemática, né? E outras como o Google, por exemplo, Microsoft, sofrendo menos aí na faixa de queda de 20% menos afetadas, né? Vamos ver a Apple, que eventualmente pode ser prejudicada com falta de material e produção na China, aí no futuro, vamos ver. Então, pode ser boa shortear empresas de tecnologia, operar no lado vendido, né? Cripto também, vejo muito mais oportunidade do lado vendido. Tá? Gosto muito de cripto, da tecnologia, do potencial para o futuro, mas o cripto é uma tecnologia e o setor de tecnologia está todo afetado, e essa é a realidade hoje, né? Então, segurando aqui o Bitcoin, região dos 28, 29 mil dólares, suporte importante aqui de fundo de julho de 21, até agora segurando com bastante resiliência, um suporte forte, não vai ser fácil cumprir esse suporte,
mas me parece mais provável que em algum momento rompa, mas pode ser mais para frente, pode ter um repique antes disso, pode demorar até meses, às vezes precisa de uma deterioração econômica para isso acontecer, que me parece mais provável. Sempre tem um cenário improvável, né, que é a economia não desacelerar tanto assim, mas dar uma desacelerada, reduzir a inflação e aí conseguir parar de aumentar juros e parar o aperto monetário. Mas, enfim, como eu estava explicando até agora, me parece pouco improvável. É muito problema inflacionário, mas vamos ver. Mas enquanto a gente não voltar a ver inflação baixa, baixar juros e principalmente o quantitative voltar a ter estímulo, muito difícil você ver ações de crescimento e cripto, tecnologia subindo de forma considerável. Pode ter uma pernadinha de alta e tal, mas sustentar é muito difícil. E se a situação se deteriorar bastante, o que é possível, enfim, a gente pode ver tranquilamente para baixo tudo isso aí, né? Enfim, Bitcoin suporte importante nos 20 mil dólares, foi o topo lá atrás de 17, 18. Se perder aqui os 29, 28, é bem razoável a possibilidade de testar os 20, né? O que levaria todo o mercado cripto abaixo. Ethereum, uma situação muito parecida, testando as mínimas aqui de junho de 2021. Já as altcoins, se a gente pegar tanto isoladamente, por exemplo, aqui a Avalanche, não, a Avalanche ainda está... Eu vou pegar o índice, que é mais fácil. Então, é o índice das shitcoins, né? Ou seja, são mais de 50 pequenas criptos, tipo small caps. E ver que ela perdeu o fundo de julho de 21, né? E não está tendo força para voltar, não está com cara de um falso rompimento. Isso mostra que as moedas pequenas estão mais fracas que as grandes, como Bitcoin e Ethereum, mas, enfim, as chances de Bitcoin e Ethereum perder também me parecem bem razoáveis. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Também acredito que a maior oportunidade em cripto está para baixo, né? Eu gosto de fazer isso com long e short, tendo uma parte comprada e uma parte vendida. Mas, enfim, vários moedas, projetos fracos, realmente se desmoronando e apresentam vários shitcoins, né? Apresentando excelentes oportunidades para se operar na baixa, né? Aquilo que eu vim falando é uma nova ordem mundial, mudou toda a macroeconomia, a gente não tinha uma mudança dessa há muito tempo, e, enfim, eu acho que tem que se preparar para isso. No gráfico, a gente vê muita fraqueza de cripto, de ações de tecnologia, da bolsa como um todo. Não tem nada forte, né? Nem ouro, nem nada tá forte, né? Então, basicamente, só o setor de energia que vem realmente com força, e algumas coisas de commodity também, né? Algumas commodities por si só e empresas relacionadas a commodity, né? Acho que são, em termos de bolsa, a maior oportunidade. Eu tenho focado mais nas criptos para baixo do que... Porque simplesmente é difícil acompanhar todos os mercados de perto e fazer tudo. É o que eu tenho focado, né? Mas é isso aí. Então, essa é a nova ordem mundial. Deixe seu comentário aqui, me diz o que você acha, o que você está fazendo, como que você está vendo todas essas mudanças. Não deixe aí de compartilhar o vídeo, curtir, comentar e seguir o canal, caso você ainda não siga. Então, é isso aí. Peço desculpa mais uma vez pela mania de compartilhamento da tela e vamos lá. Até a próxima.